que idosos não deveriam usar micro-ondas após os 60 anos? Se você passou dos 60 anos e usa micro-ondas todos os dias, há uma chance real de estar cometendo um erro que pode custar caro para a sua saúde. E o pior é que a maioria das pessoas nem desconfia disso. O que deveria ser apenas um aparelho de conveniência virou, com o tempo, um dos maiores sabotadores silenciosos da vitalidade dos idosos. Por trás do apito e da praticidade, existe um risco escondido que pode acelerar dores crônicas, prejudicar sua digestão e até abrir portas para doenças mais sérias que se manifestam com o tempo. Sabe aquela comida esquentada rápida no micro-ondas? Ela pode parecer quente e gostosa, mas por dentro está completamente transformada. O problema não está na comida em si, mas na maneira como ela é alterada. O que deveria alimentar, muitas vezes intoxica. E isso é especialmente grave para quem já passou dos 60, quando o corpo se torna mais sensível aos detalhes. E por que ninguém fala sobre isso? Talvez porque é mais fácil continuar fazendo o que sempre se fez. Mas a verdade é que o micro-ondas, apesar de parecer inofensivo, pode estar cozinhando muito mais do que o seu prato. Pode estar cozinhando, aos poucos, a sua energia, a sua saúde e até os seus anos de vida. Por isso, fique comigo até o fim deste vídeo. Hoje, você vai descobrir o que realmente acontece com os alimentos no micro-ondas, os riscos específicos para quem está na terceira idade e, principalmente, o que fazer para proteger o seu corpo a partir de agora. Me diga nos comentários de que cidade você está falando e escreva: minha saúde é prioridade. Agora, vamos entender por que tantos hábitos que parecem normais estão, na verdade, adoecendo silenciosamente milhões de pessoas na melhor idade. Os hábitos que prejudicam os idosos e ninguém te conta. A maioria dos idosos acredita que, ao se aposentar, basta manter uma rotina tranquila e alimentar-se com o que estiver mais fácil ao alcance. E é aí que mora o perigo. Com o tempo, o que era apenas uma questão de praticidade se transforma em uma sequência de escolhas automáticas que, somadas, abrem caminho para o enfraquecimento do corpo. O micro-ondas se tornou um símbolo desse estilo de vida moderno e apressado. Ele chegou prometendo conveniência, mas, para quem já passou dos 60 anos, conveniência demais pode significar perda. Perda de nutrientes, perda de defesas, perda de tempo de vida com qualidade. Ninguém questiona o impacto de esquentar a comida de ontem no micro-ondas. Poucos se perguntam se aquele arroz que está sendo requentado em segundos ainda nutre de verdade ou se já perdeu o que tinha de melhor. O costume de preparar tudo na hora foi substituído pelo hábito de reaquecer qualquer coisa. O corpo, porém, não funciona no mesmo ritmo da máquina. Ele sente, ele responde. E com o passar dos anos, responde com mais intensidade. Além do micro-ondas, outros hábitos silenciosos também contribuem para essa degeneração. O sedentarismo prolongado, o uso excessivo de alimentos industrializados, o consumo de embutidos, refrigerantes e o velho hábito de comer qualquer coisa para enganar a fome são atitudes que enfraquecem silenciosamente o organismo. Mas entre todos esses, o micro-ondas tem um agravante. Ele age onde não se vê, modificando a estrutura dos alimentos. O idoso que vive só ou cuida da própria alimentação com pouco tempo ou energia, acaba confiando nesse aparelho como se fosse um aliado. Mas a verdade é que ele tem enfraquecido lentamente os ossos, inflamado o intestino e acelerado o cansaço de milhares de pessoas da terceira idade. Comer deixou de ser um ritual de vida e virou uma tarefa de sobrevivência apressada. Mas há consequências, e a ciência já começou a revelar o que acontece com o alimento depois que ele passa pelo micro-ondas. A aparência pode continuar a mesma, o cheiro também, mas por dentro, tudo muda. E essa mudança chega ao seu corpo em forma de inflamação, dores e envelhecimento precoce. O que a ciência descobriu? Sobre o micro-ondas, quando um alimento é aquecido no fogo, a mudança acontece de fora para dentro. Há um tempo natural, um processo gradual,
quase como um diálogo entre o calor e o alimento. No micro-ondas, o efeito é outro. As ondas eletromagnéticas penetram diretamente no interior das moléculas, provocando uma agitação tão rápida que rompe estruturas delicadas e altera profundamente a composição original do alimento. A ciência chama isso de desnaturação. Vitaminas do complexo B, antioxidantes e enzimas sensíveis são destruídas em segundos. O prato parece normal, mas aquilo que deveria nutrir já não tem o mesmo efeito. A comida continua quente, o sabor até engana, mas o valor biológico foi corroído no processo. Estudos realizados com leite materno, por exemplo, mostraram que quando aquecido no micro-ondas, parte das propriedades imunológicas e enzimáticas era perdida quase que imediatamente. Se isso acontece com o alimento mais completo da natureza, imagine com uma sopa ou um arroz do dia anterior. E o problema vai além da perda de nutrientes. A alteração das proteínas e gorduras pelo micro-ondas pode gerar compostos inflamatórios. Esses compostos, ao entrarem em um organismo envelhecido, com metabolismo mais lento e defesas reduzidas, provocam reações que se acumulam em forma de dores articulares, inchaço abdominal, dificuldade de digestão e cansaço constante. Outro ponto pouco falado é o uso recorrente de plásticos no aquecimento. Mesmo aqueles rotulados como seguros podem liberar substâncias como o bisfenol, que interferem nos hormônios, desequilibram o sistema endócrino e sobrecarregam órgãos como o fígado, os rins e a tireoide. Para um corpo envelhecido, que já precisa de mais proteção, esse tipo de agressão é sutil, porém constante. É como regar uma planta todos os dias com um líquido que parece água, mas contém um pouco de veneno. No começo ela cresce, mas aos poucos murcha sem razão aparente. É assim que o micro-ondas age no corpo, um desgaste diário, quase invisível, mas implacável com o tempo. O caso do Sr. Luiz e sua dor nas articulações. Sr. Luiz chegou ao consultório com uma queixa comum entre os idosos. Dores persistentes nas articulações, sensação de fraqueza nas pernas e um cansaço estranho, que surgia mesmo após uma noite inteira de sono. Ele tinha 71 anos, morava sozinho desde que a esposa faleceu e fazia praticamente todas as refeições em casa. Tudo muito prático. O almoço virava janta, a janta virava almoço no dia seguinte, e o micro-ondas era seu maior aliado na rotina. Conforme conversávamos, ele me contou com naturalidade que há anos não usava fogão para nada além do café. Era mais simples pegar um prato pronto, colocar no micro-ondas e seguir o dia. Quando perguntei sobre como se sentia após as refeições, ele hesitou. Disse que muitas vezes ficava com o estômago estufado, outros dias com dor de cabeça, e às vezes sentia até um leve tremor nas mãos que não conseguia explicar. Os exames mostraram algo que não me surpreendeu: altos níveis de inflamação, deficiência de algumas vitaminas e sobrecarga no fígado. Mas o que me chamou a atenção foi o padrão. Tudo indicava um corpo sendo afetado por dentro, não apenas pelo que comia, mas pelo modo como o preparava. Pedi que por um tempo ele deixasse de usar o micro-ondas. Orientei formas simples de aquecer os alimentos e reorganizamos juntos sua rotina alimentar. Em poucas semanas, ele relatou que a dor nas mãos diminuiu, as articulações estavam mais soltas e até o humor melhorou. Não foi um milagre, foi um ajuste. Pequeno, mas decisivo. Aquele senhor, que vivia sozinho e achava que não tinha muito o que fazer por si, redescobriu que cuidar da alimentação era também um ato de esperança. E quando a esperança se alimenta, o corpo reage. Como diz a palavra no livro de Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas, inclusive para recomeçar a cuidar de si com sabedoria. Os 4 efeitos mais perigosos do micro-ondas após os 60. Com o passar dos anos, o corpo começa a cobrar com mais rigor o que antes tolerava em silêncio. O uso constante do micro-ondas, mesmo sem exageros aparentes, provoca reações que se acumulam, e há pelo menos 4 efeitos perigosos que merecem atenção.
O primeiro é a perda de nutrientes essenciais. O calor gerado pelo micro-ondas não é como o de uma panela comum. Ele atinge as moléculas de forma abrupta, alterando sua estrutura e destruindo compostos importantes, como a vitamina B do arroz, a vitamina C de vegetais e as enzimas digestivas naturais presentes em sopas e caldos. Sem esses nutrientes, o corpo enfraquece em silêncio e os sinais vêm em forma de cansaço, tonturas e imunidade baixa. O segundo efeito é a desregulação do sistema digestivo e imunológico. Quando o alimento perde suas enzimas, o corpo precisa trabalhar mais para digerir. Isso gera fermentações no intestino, gases, desconforto e, com o tempo, inflamações que abrem portas para doenças como diverticulite, refluxo e até alergias alimentares que antes não existiam. O terceiro risco está na ligação direta entre alimentos desnaturados e doenças degenerativas. Estudos indicam que o consumo frequente de proteínas modificadas por calor extremo pode favorecer a oxidação celular. Em pessoas mais velhas, isso acelera a degeneração dos neurônios, aumentando o risco de quadros como Parkinson, Alzheimer e perda cognitiva progressiva. O quarto e talvez mais negligenciado é o desequilíbrio hormonal. Alimentos aquecidos em potes plásticos liberam compostos como o bisfenol, que imitam hormônios e confundem o sistema endócrino. O resultado é uma sobrecarga no fígado, alterações na tireoide, aumento da gordura abdominal e dificuldades de memória. São efeitos pequenos que, dia após dia, comprometem a qualidade de vida. Tudo isso explica por que tantos idosos que vivem sozinhos, com uma alimentação aparentemente normal, enfrentam sintomas recorrentes sem diagnóstico preciso. A causa, muitas vezes, está onde ninguém está olhando, na forma como o alimento chega à mesa. E é por isso que a mudança precisa começar por aí. Porque envelhecer com saúde exige mais do que evitar remédios. Exige sabedoria nas escolhas mais simples. Alternativas. Simples, seguras e naturais ao micro-ondas. Substituir o micro-ondas não significa complicar a rotina. Ao contrário, significa resgatar métodos que respeitam o alimento e fortalecem o corpo. Aquecer a comida de maneira inteligente é um gesto de autocuidado, especialmente depois dos 60, quando cada escolha começa a refletir mais diretamente na disposição, na digestão e até no humor. Uma das opções mais práticas é o uso de panelas de vidro, inox ou cerâmica sobre fogo baixo. Aquece devagar, preserva os nutrientes e não gera substâncias nocivas. Para quem gosta de caldos ou comidas líquidas, o banho-maria é ideal. Além de manter o sabor original, evita o ressecamento dos alimentos e conserva propriedades importantes. Outra dica é reorganizar as refeições em porções menores, já separadas em potes de vidro. Isso evita o desconforto de preparar tudo de uma vez e permite aquecer somente o necessário de forma segura. Em poucos minutos, o corpo já agradece. Também vale redescobrir o uso da grelha e do forno em temperatura moderada. Um pedaço de frango aquecido no forno conserva mais aroma, textura e nutrientes do que quando instalado no micro-ondas. E esse cuidado faz diferença, principalmente para quem já sofre com digestão lenta ou problemas no fígado. Para quem sente dificuldade em implementar essas mudanças sozinho, existe um caminho mais leve. Criamos o Guia de Receitas para não ficar doente com esse propósito. Nele, você encontra refeições simples, desinflamatórias, que respeitam seu corpo e ajudam a recuperar energia, sem depender de atalhos que custam caro à saúde. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Evitar o micro-ondas é apenas um dos passos. A transformação acontece quando o idoso entende que o alimento é mais do que combustível. É medicina, é memória, é vida. E prepará-lo com sabedoria é uma forma de honrar o que Deus nos deu para viver mais e viver melhor. Palavra de sabedoria e reflexão espiritual. Existem decisões que não gritam, mas sussurram com o tempo.
Pequenas escolhas repetidas diariamente, quase sem perceber, que moldam o futuro da nossa saúde. E quando se chega a uma certa idade, é preciso mais do que força física. É preciso discernimento. Como diz a palavra no livro de Provérbios, o prudente vê o perigo e se afasta, mas o tolo segue em frente e sofre as consequências. Trocar o micro-ondas por métodos que respeitam o alimento pode parecer um detalhe. Mas é exatamente nos detalhes que mora a diferença entre envelhecer com vitalidade ou se arrastar pelos dias com dores, cansaço e dependência. O que parecia só uma conveniência acaba sendo um veneno sutil, uma rotina que enfraquece aos poucos, como a ferrugem que corrói por dentro. E não se trata apenas de comida. Trata-se de um princípio, o princípio da boa mordomia do corpo, da reverência à vida que foi dada. Quando uma pessoa cuida do que come, do modo como prepara, ela está dizendo ao próprio corpo: você importa. E quando o corpo entende isso, ele responde com mais força, mais clareza, mais saúde. Não se engane pensando que já é tarde demais. Enquanto há fôlego, há possibilidade de mudança, e não há idade para começar a fazer diferente. A diferença entre um envelhecimento amargo e uma velhice com dignidade está muitas vezes na coragem de corrigir o que parecia normal. Deus não nos pede perfeição, mas sabedoria. E sabedoria, quase sempre, começa no silêncio da consciência, quando decidimos não mais repetir aquilo que sabíamos ser nocivo. Trocar a pressa por cuidado. O micro-ondas pela panela. O comodismo por ação. Porque não é sobre viver muito. É sobre viver bem. O micro-ondas não avisa. Ele não mostra no prato o que destruiu lá dentro. Mas o corpo sente. Sente quando o alimento não alimenta. Sente quando, em vez de curar, a refeição inflama. E esse sentir vem em forma de dor nas articulações, memória fraca, inchaço, cansaço, pele sem vida. E quando isso se acumula, o idoso passa a acreditar que é só a idade chegando. Quando, na verdade, é só o reflexo de anos de um preparo errado. Mas isso não precisa continuar assim. A mudança está ao alcance das mãos. Começa com uma escolha. A de fazer diferente. A de cuidar do corpo com a mesma atenção que se cuida de algo sagrado. Porque ele é. Se você chegou até aqui, é porque valoriza a sua saúde. E é por isso que o nosso guia de receitas para não ficar doente foi criado. Para quem está cansado de sentir dor, para quem quer viver mais com dignidade, para quem acredita que ainda dá tempo de cuidar de si. Lá dentro, você vai encontrar as refeições que nutrem de verdade, que desinflamam, que fortalecem. O link está logo abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembre-se, sabedoria é fazer agora o que a maioria só percebe quando já é tarde. Não espere que o corpo grite. Ouça o sussurro da consciência e escolha viver com mais lucidez, mais leveza e mais vida, porque viver bem é, antes de tudo, uma decisão. E ela pode começar hoje.